Alô, alô, opa. Alô, pessoal, tudo bem? Agora tá saindo, eu acho. Alô, alô. Saiu agora, pessoal? Falei pra mim. Aí, agora deu. Então, beleza. Mandem aí no chat do lado as suas dúvidas. Então, aqui no chat do lado, mandem suas dúvidas que eu vou responder elas. Se quiser que faz algum exercício também. Então, mande aí. Enquanto isso, eu vou arrumar a música aqui que tá com um probleminha. Daqui a pouco a gente... Mas vai mandando aí suas dúvidas. Boa tarde, pessoal. Acho que eu tinha dito antes, mas boa tarde. Pode mandar qual exercício métrico que você está com dúvida. Hoje não vai ter chamada, viu, galera? Então, deixa eu até tirar ali. Hoje não vai ter chamada. Pares e cultimogarismo assim, beleza. Vou abrir ele aqui. Tô abrindo aqui, só um instante. Ô Carlos, deixa eu te fazer uma pergunta. Ele é... Você tá em qual nível? Iniciante 1, iniciante 2, intermediário? Iniciante 2, então beleza. Eu não vi esse exercício ainda, vou dar uma olhada nele. Eu já vejo aqui. Eu vou dar uma lida nele aqui antes. Deixa eu até compartilhar com vocês. Bem, deixa eu só dar uma lida nele primeiro. Eu já falo para vocês. Dá para fazer agora. Se for um exercício muito complexo, eu te explico ele depois em partes por meio de código, se você quiser. Deixa eu só dar uma olhada nele aqui. Ok, esse pares e último algarismo 5 a gente vai fazer ele aqui, beleza? Ok, a gente vai fazer ele aqui ainda.
1, 2, 5, 6, 7, 8. Tá, beleza. Ok. Beleza, vou fazer o exercício de pares aí e depois eu faço esse do laboratório, ok? E a gente segue essa linha aí. Então deixa eu só compartilhar a tela aqui com vocês e tirar a música pra gente fazer. Então beleza, aqui, opa, aqui, beleza. Então o exercício pares ou com último algarismo igual a 5 é o seguinte, ele fala assim, ó, Bino encontrou 3 números inteiros x, y e z e gostaria de saber quantos desses números são pares ou terminam com o algarismo 5, ok? Aí fala assim, a entrada consiste de 3 linhas, a primeira linha contém o inteiro x, a segunda o inteiro y e a terceira o inteiro z. E a saída, posso fazer assim, daqui a pouco a gente faz isso. E ele fala, a saída consiste de uma linha contendo a quantidade de números lidos que são pares ou tem o último algarismo igual a 5. Beleza. Só uma coisa, quando ele fala de restrições e tal, não quer dizer que você vai ter que colocar um if falando assim, se o número for menor que 1 e maior que 1000, você imprime lá, sei lá, digite um novo número. Ele não quer dizer isso, ele quer mostrar para você qual tipo de valor que você vai ter que usar. Se, por exemplo, vai ser um inteiro sim, um inteiro normal ou um long int, então ele vai seguir mais ou menos essa linha de raciocínio, certo? Não quer dizer que você vai ter que fazer um if. Eu acho que se você colocar um if aí, ele pode até passar, mas assim, não é o ideal, certo? Então, vamos aqui para o Code Blocks. Ele fala que então você vai ter que ter 3 números, x, y e z, que são os valores que ele vai ter que entrar. Então, int, x, y e z. Beleza? Agora eu vou ler os valores, até aqui sem problema nenhum. Ok, pessoal? Se tiver problema também, não se hesita em perguntar, não. Pode perguntar. X. Eu vou colocar em scanf separados, para ficar mais fácil de vocês entenderem. Então, na primeira linha aqui, deixa eu aumentar um pouquinho. Na primeira linha, eu faço a leitura do x, na segunda do y e depois a do z, certinho? Eu poderia ter colocado tudo na mesma linha e na hora de eu digitar no programa, colocar nas linhas separadas, mas não tem problema nenhum se eu fizer isso. Dessa forma aqui também. Ele aceita, certo? Beleza. Então, já fiz a leitura dos meus valores. Agora, eu vou ter que verificar, certinho? Para isso, eu vou declarar uma variável chamada quantidade e do tipo inteiro. Então, quantidade recebe 0, ponto e vírgula. O que essa quantidade vai ser? A quantidade de valores que eu vou ter, que são pares ou que o último algarismo termina em 5, certinho? E quando for, eu vou somar mais um nessa quantidade. Então, ele vai sempre aumentar se eu tiver um valor par ou com o último algarismo 5. Vou só pegar esse aqui e jogar aqui para cima, que aí fica todo mundo junto ali. Poderia colocar na mesma linha, mas eu vou deixar separado aqui nesse caso, certinho? Então, vamos lá. Então, se, vou começar com x. Se o x, se eu pegar o resto da divisão entre x e 2, e esse resto for 0, indica que meu número é par. Então, a primeira parte lá que ele fala, se o meu valor for par, já está feito aqui. E agora, para eu descobrir se o resto dele é 5? Então, é o seguinte, ó. Ou x... Então, se eu pegar o módulo da divisão entre x e 5, e ele for 0, aí eu vou entrar na minha condição. Para eu identificar se o número ele tem um último algarismo igual a 5, eu faço isso aqui, certinho? Ele vai me indicar, é a mesma coisa que eu falar que o número que eu digitei ele vai ser múltiplo de 5, se o meu resto for 0, certinho? Deixa eu ver se tem algum jeito de eu exemplificar melhor para vocês. Eu vou procurar uma calculadora aqui, não vou fazer ela porque para vocês verem que tá certo, para falar assim, ele às vezes forçou a resposta. Mas assim, vamos, sei lá, vou pegar o 15 e 5. Então notem que aqui, ó, o que importa pra gente é isso aqui embaixo, ó. Eu falo, ó,
15 por 5, o resto é zero, certo? Então, é isso que importa pra gente. É esse valor que a gente tem que usar, ok? Então, por exemplo, se eu pegar, sei lá, o 17, aí ele já daria resto 2. Esse resultado da divisão pra gente não vai importar aqui. A gente precisa desse aqui. Então, ele fala aqui, 17 por 5, então não tem final 5. Se eu colocasse o 20, por exemplo, vamos ver o que que dá. Ia dar resto 0. Certinho? Só que aí, ele já entra no outro caso, que o número é par. Ok? Certinho? Então, como ele quer um exercício que ele tem que ser par e divisível, desculpa, ele tem que ser par e o final do número tem que ser 5, então eu faço desse jeito. Se eu colocar, sei lá, colocar um monte de número aqui e um 5 no final, ele vai me mostrar aqui, ó, o resto é 0. Então, terminou em 5, o último logaritmo é 5, ele já vai ser um 0. Ele já vai ter um 0 no final. Logicamente, o exercício ele fala que vai até 1000, então não poderia nem ser assim. Teria que ser, por exemplo, assim. Certinho? Beleza. Vou fechar aqui. Então, ok. Então, aqui eu já tenho a minha condição para o x. O que eu vou fazer? Então, se ele for par ou ele for, o último logaritmo dele for 5, que eu acabei de explicar por que eu uso isso, então eu faço aqui, ó. Quantidade mais mais. Eu somo mais 1 na quantidade. A mesma coisa eu vou fazer agora para o y e para o z. Agora tem um detalhe. Eu não vou usar o tal do else if. E nem else aqui. Por quê? Se eu usar ele, eu só posso entrar numa das condições. Por exemplo, se eu colocasse assim, ó, else if, eu vou seguir o mesmo raciocínio que eu tinha feito para o x, só que agora eu vou fazer ele para o y. Então, vou só copiar, trocando a variável. Então, agora é o y. Se eu fizesse dessa forma aqui, ele ou entraria aqui ou entraria aqui. Ele não entra nos dois ao mesmo tempo. Entendeu? Que ele segue, ó, se essa condição, uma dessas condições for satisfeitas, eu entro na de baixo. Se não, então se não, ele vai me gerar uma oposição. Então eu não posso entrar aqui. Para ele poder entrar nos valores e verificar, eu coloco assim. Coloco separado. If, if, if. Então é isso que eu vou ter que fazer agora para o Z. Eu coloco mais um if. Sem else, sem nada. Só dessa forma. Então, desculpa. Z 2 igual a 0 ou Z, resto da divisão por 5, igual a 0. Aí aqui em cima eu vou somar quantidade mais mais, e aqui embaixo quantidade mais mais, certinho? Ele pede para imprimir o quê? A minha quantidade. Então, printf %d de QTD. Certinho? Esqueci do barra N aqui. Então, é isso. O exercício está pedindo. Agora eu vou pegar aqui. Opa, cadê o problema? Então, eu vou pegar esses valores aqui, ó. 1, 2 e 3, a resposta tem que ser 1. Vamos testar o programa. Então, 1, 2, 3. Está lá no canto, lá na tela. Então, 1, 2 e 3. Resposta é 1, que é essa linha de baixo. Então, deu certo para o nosso primeiro caso. Vamos testar para o outro. 5, 15 e 20. Ele tem que dar 3. Então, 5, 15 e 20. Deu 3. Ok? Então, a gente satisfez essas condições. Vou copiar isso aqui. E enviar aqui no NEPS, nesse botão verde. Enviar solução. Já está com a linguagem C. Ctrl V. Enviar solução. Vamos ver agora o que vai virar. Tan, 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 tan. Vamos lá? Solução correta. Ok? Vocês entenderam? Se ficou alguma dúvida, pergunte aí. Certinho? Qualquer dúvida pode perguntar. Eu vou deixar na tela aqui o exercício. Só deixa eu fazer Só deixa eu fazer um negócio aqui. Só um instante. Cadê? Aqui e aqui. Deixar o código aí para vocês na tela e colocar a musiqueta aí, diretor. Mandei no chat se tem alguma dúvida, alguma questão. Então pode mandar aí.
não tiver dúvida, eu vou passar para esse exercício. Deixa eu ver se tem um outro. Ah, o Carlos, eu vou começar fazendo uns exercícios mais simples para os meninos e a gente vai fazendo depois eu faço esse do laboratório, pra gente seguir no nível de dificuldade aí razoável, certinho? Exercícios valores, 10 valores, deixa eu pegar ele aqui. Ah, sim, vai ter... Ei, Maxley, eu já não sei, o nosso eu ainda não sei, mas um contestzinho vai ter hoje para os alunos que tinham aula tanto às 5 quanto às 7 da noite, mas se vocês quiserem também fazer, sem problema nenhum. E amanhã vai ter a nossa mini maratona normal. Essa, mesmo para quem... Se você, por exemplo, tem aula no sábado e quiser fazer essa mini maratona hoje, sem problema nenhum, mas tem que fazer a de amanhã, que ela vai servir para a gente saber se você vai passar ou não de fase aí. Eu acho que esse vai ser o critério. É isso aí mesmo. Ele parou a música? Então vamos depois, cara. Bora de contestzinho. Deixa eu só fazer um negócio aqui. É só puxar o exercício aí. Vou puxar os 10 valores e depois eu vejo esse exercício lâmpada. Eu vou deixar esse do laboratório de biotecnologia um pouquinho mais para depois. Eu já explico como que essa mini maratona vai funcionar. Ela vai ser feita no URI, só avisando vocês. A gente queria fazer ela... a gente quis fazer ela no NEPS, só que dessa vez a gente vai fazer ela no URI e às vezes na próxima a gente já faz no NEPS, ok? Me manda depois o código aí, Samir. Eu vou criar um negócio aqui. Eu vou mandar o link aí. Vou enviar o link aí, você sobe seu código aí pra gente dar uma olhada. Os valores e o... esse exercício de lâmpadas é um exercício muito bom. Então... Aqui, ó, manda nesse link aqui que tá aí em cima aí. Ih, só para o negócio. Ah, tá beleza. Manda nesse link aí que eu acabei de enviar no chat. Então, vamos lá que eu já dou uma olhada. Deixa eu só puxar aqui. Eu vou fazer primeiro esses 10 valores e depois eu faço das lâmpadas, que ele envolve um raciocínio lógico muito legal. Enquanto isso eu paro a música. Então, tá aqui na tela para vocês. Então, beleza, ó. Ele fala assim, ó, Bino está tentando contar até 1 milhão. Não, 1 milhão não, 100 mil. Porém, quando ele estava no número x, ele não se lembrou dos próximos números. Para ajudar Bino, imprima 10 valores inteiros maiores que x. Então, a entrada consiste de uma linha contendo o inteiro x, e a saída consiste de uma linha contendo os 10 próximos números maiores que x, separados por um espaço. Ok? Então, de novo, essa restrição aqui, não se preocupem com ela. Ela só indica para a gente o tamanho, qual tipo de dados que a gente vai usar. Nesse caso, a gente vai ter que usar um inteiro, porque aqui vai ter 1 milhão, e o inteiro comporta 1 milhão. Certinho? Tanto de menos 1 milhão, quanto até mais 1 milhão. Ok, e aqui tem os casos testes. Então, se eu digitar 10, eu tenho que imprimir do 11 até o 20. E aqui a gente tem 10 valores. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, e ele está contando aqui automático para ele. Então, 10 valores do 22, então eu tenho que parar no 32. Certinho? Vamos passar isso para código. Então, o que ele pede para a gente é o seguinte. Leia um valor inicial. Então, vou chamar ele de x. Depois, aqui ó, vou ler o valor. Então, até aqui acho que está sem problema, certo? Se tiver alguma dúvida também, mande aí que no final da resolução eu olho o chat aí para saber se tem alguma dúvida, ok? Aqui que está o segredo do negócio. Na nossa repetição,
que a gente vai ter que imprimir os valores, certo? Aqui, ó, deixa eu mostrar um negócio para vocês. Deixa eu abrir o Word aqui. Só um instante, deixa ele abrir o Word aqui e eu já volto aqui com vocês. Aqui o Word. Seguinte, deixa eu aumentar o tamanho da letra. Seguinte, se ele pedisse para mim, sei lá, digitar começando com 10, eu vou até o 20, então tem que, lógico, se eu digitar o 10, ele tem que imprimir 10 valores para frente, então ele vai até o 20. Então eu vou colocar aqui, ó, 10, opa, desculpa, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20. Esses pontos aqui, só para mostrar para vocês, esses pontos aqui são espaços, certinho? Então, cada ponto desse representa um espaço, ó lá. Tem um espacinho aqui no meio, representa o espaço. Esse aqui que no final representa que ele salta uma linha automática, mas não se preocupa com isso não. Então, se eu fizer a minha repetição dessa forma aqui, que eu acho que você faria desse jeito, então aqui ó, for int i recebe. Então, eu tenho que começar a partir do próximo número, então x mais 1. Então, eu vou começar a partir do x mais 1, que se eu digitar 10, ele começa do 11, certo? I menor que x, desculpa, i menor ou igual a x mais 10. Então, ele vai me deslocar 10 posições para frente, certo? Ele vai parar 10 posições para frente do número que eu digitei. Não sei se isso fez sentido, mas se não fez, digitem aí no comentário. E mais. Se eu fizer dessa forma e colocar aqui, ó, printf, espaço %d, que ele fala que tem que ter um espaço entre os números, e aqui eu imprimo o i, no final de tudo, eu sempre tenho que ter um printf. Então, barra n, um printf, desculpa, eu tenho que ter sempre no final um barra n, para eu saltar uma linha. Se eu fizer dessa forma, ele vai imprimir para a gente assim. Eu vou mostrar para vocês. Com um espaço antes. Então, reparem que se eu fizer daquela forma, ele vai começar a imprimir no primeiro valor com um espaço antes do número. E o resto vai estar tudo certo, só que o primeiro ele vai dar problema. Então, olha aqui. 10. Então, aqui ó, ele já tem um espaço antes. Isso aqui para a gente é um problema. Como que a gente faz para resolver isso? Eu vou colocar para imprimir o primeiro número depois do número que eu digitei. Então, eu vou imprimir o x mais 1 antes. Então, fora da minha repetição, só ele, sem espaço nenhum. Então, x mais 1. Opa. Só que aí no for, eu vou colocar x mais 2. Então, ele imprime o primeiro número separado, que no caso seria aqui, seria o 11. Ele imprime só o primeiro número. E a partir depois ficou bom. Então, depois que eu imprimir esse primeiro número que vai ser o 11, ele já imprime espaço 12, espaço 13, espaço 14. Então, ele vai seguir essa linha. Então, se eu colocar aqui, ó, 10, ele já vai imprimir para mim, ó, juntinho aqui. Então, não tem espaço antes e imprime até o 20. Essa que é a sacada do exercício. Ok? Ficou claro, pessoal? Respondam para mim aí se ficou claro essa explicação. E sim, Samir, é só colar no link, mas eu acho que você já colou lá. Então, já vou dar uma olhada lá. Se não ficou claro, manda aí pra gente. Vou deixar o código na tela aí para vocês. Enquanto isso, eu dou uma olhada aqui no código do Samir. Tem como fazer com while, sim. Deixa eu só dar uma olhada aqui no código do Samir. Então, só testar ele para ver o que ele tá dando de problema. Só um instantinho, pessoal. Aqui tá falando que tem que... Aqui, tá falando que não foi declarado, Samir. Então, eu acho que esse pode ser o problema. Ele tem um que aqui que não foi declarado. Então, tem que ser um x aqui. Aí agora ele rodaria. Pode ser que seja isso, não tenho certeza. Então,
Dá uma olhada para mim e eu já... Dá uma olhada para mim e já manda a resposta aí. Eu vou explicar isso aqui de novo. Aqui. Vou fazer assim. Ó, eu tenho um inteiro x. Até isso, tranquilo. Eu vou ter que ler ele, certo? Só que, se eu colocar na minha repetição, esquece isso aqui. Se eu colocar na minha repetição, para ele imprimir a partir do primeiro número depois do que eu digitei, ou seja, se eu digito 10, ele imprime 11, o primeiro número. Vai ser o primeiro número dessa repetição. Então, se eu colocar assim direto, ele vai ter um espaço antes. Esse espaço a gente não pode ter, porque aqui no exercício, ó, ele me fala, cadê? Aqui, ó, ele fala, ele tá bem juntinho aqui, ó, ele não tem espaço nenhum, tá vendo? Eu não sei se dá pra ver aí, mas aqui não tem espaço nenhum antes. Então, ele tem que ser certinho, o número coladinho na borda. Depois, você tem que ter um espaço entre os valores. Então, espaço, aí você digita o próximo número. Aí ele imprime o próximo número. Espaço, e ele imprime o próximo número. Espaço, e ele imprime o próximo número. Então, essa repetição que é o espaço, imprime, a gente pode colocar dentro do for. Só que aí, para eu imprimir o primeiro valor sem nada, eu vou ter que imprimir ele fora. Porque se eu colocar também antes da repetição, ele vai dar errado. Então, eu imprimo esse primeiro valor fora da repetição. E esse primeiro valor é o nosso x mais 1. É a mesma coisa que está aqui. Só que se eu colocar desse jeito, deixa eu mostrar para vocês. Se eu colocar o 10, ele vai imprimir 10, 11... Desculpa, ele imprime 11, 11, 12. Então, ele imprimiu duas vezes o primeiro valor, que seria o 11. Para eu retratar isso, para eu melhorar isso, para ele não imprimir duas vezes o primeiro valor, eu coloco que ele começa em x mais 2. Então, voltando aqui no Word, se eu colocar assim, ó, deixa eu só tirar esse negócio aqui. Então, se eu tenho 10, então o meu x mais 1, ó, esse aqui é o x. Deixa eu fazer assim. São 10 valores, teria que ser 11, mas tá bom. 11. Então, 10... Ixi, peraí. É a gente, Samir. Ah, tinha dado certo, então beleza. Então, ó, 10, ele vai ser o meu x. Então, o meu x mais 1, ele vai ser o 11. O x mais 2 vai ser o 12. O x mais 3 vai ser o 13 e assim por diante. Ok? Então, por isso que eu coloco o x mais 1 para ele imprimir o primeiro valor e o x mais 2 para ele imprimir o segundo valor. Ficou claro? Quem tinha perguntado? Quem falou que não tinha entendido? Deixa eu ver aqui. Arthur, ficou bem claro aí para você? Responde aí. Vou fazer ele com while aqui, para vocês verem. Ó, vou deixar o for embaixo, que aí vai aparecer, vai imprimir duas linhas. Eu acho que vai imprimir duas linhas. Deixa eu fazer assim, ó. Para ele imprimir as duas linhas iguais, para vocês verem. Vou colocar assim. Só que na parte de cima eu vou fazer com while e depois com que depois vai ficar o for tranquilo. Deixa eu ver, entendi? Ó, não, o valor que eu digitei, ele é o x. O primeiro printf ele tem que ser x mais 1, que é o próximo número da minha sequência, ok? Foi isso que a gente teve que fazer. Então, depois que eu entrar no for, ele tem que começar com x mais 2, porque o x mais 1, igual eu tinha mostrado aqui, ó, x mais 1, ele já foi impresso. Então, eu já vou depois para o x mais 2. A gente. Deixa eu ver aqui o negócio. Cadê? Então, só fazendo ele com while, aqui ó, o while, aí eu tenho que declarar uma outra variável aqui em cima, ó. Então, sei lá, vou chamar ela de contador e vou chamar ela só assim. Aqui eu vou colocar contador recebe x mais 2, que é a mesma coisa aqui, ok? Poderia ter chamado de também, só que aqui eu vou chamar ela de contador. E aqui na minha condição, eu vou colocar do mesmo jeito, então, conte menor igual a x mais 10. Deixa eu soltar um espaço aqui para diferenciar.
Aí aqui eu imprimo o meu valor, então printf, espaço %d, do i. Ok? E depois eu tenho que atualizar, então conte mais, ponto e vírgula. No final de tudo eu tenho que imprimir um printf barra n para ele separar. Ok? Então ele fica dessa forma aqui que está na tela. Tem um barra n aqui embaixo também, viu gente? Aqui. Então se eu executar, deixa eu ver o que ele deu de problema. Ah, tá, esqueci do ponto e vírgula aqui. Então, e o que foi o problema aqui? Uai. Ah, eu coloquei i, é conte, foi mal. Então, se eu executar agora, vou colocar 10. Então, notem que ele imprimiu a mesma sequência, tanto em cima quanto embaixo. Certinho? Ok? Então, dá tanto para fazer com for quanto com o while. Certinho? Então, vamos passar agora para o exercício das lâmpadas aí, que vocês tinham pedido. Só fechar o Word aqui, se precisar eu abro de novo. Só um instante. Lâmpadas, beleza. Então, o exercício, ó, beleza. Carlos, eu ainda vou fazer o do laboratório. Ele vai ser o próximo aqui na nossa lista. Não vou deixar ele muito para frente, não. Vou fazer ele já o próximo. Não vou não. Ó, problema das lâmpadas. Você está de volta em seu hotel na Tailândia depois de um dia de mergulhos. O seu hotel tem 2 lâmpadas. Vamos chamá-las de A e B. No hotel há 2 interruptores, que chamaremos de I1 e I2. Ok? Só ver um negócio aqui. Ao apertar I1, a lâmpada A acende. Só um instante, galera. Ao apertar I1, a lâmpada A acende, se estiver apagada, lógico, e apaga se estiver acesa. Então ele vai fazer essa troca, ok? Se apertar I2, cada uma das lâmpadas A e B troca de estado. Se estiver apagada, fica acesa, e se estiver acesa, apaga. Certinho? Deixa eu só responder uma mensagem aqui, só um instante. De uma dúvida que teve de um aluno. Aí, ele fala assim, ó, as lâmpadas inicialmente estão ambas apagadas. Seu amigo resolveu bolar um desafio para você. Ele irá apertar os interruptores em uma certa sequência. Eu gostaria que você respondesse o estado final das lâmpadas A e B. Nossa. Mas vamos lá. A primeira linha contém um número N, que representa quantas vezes seu amigo irá apertar algum interruptor. Na linha seguinte, seguirão N números que podem ser, teria que ser, né? Vamos lá. Na linha seguinte, seguirão N números, que pode ser 1, se o interruptor I1 for apertado, ou 2, se o interruptor I2 for apertado. Seu programa deve imprimir 2 valores em linhas separadas. Na primeira, vou resumir, o estado final da lâmpada A, e se for 1 é acesa, se for 0 é apagada. E a mesma coisa para o B, que no caso é mexendo no nosso interruptor I2 lá. Se for 0 é apagada, se for 1 é acesa. Só ver um negócio aqui. Deixa eu só achar mais um negócio aqui. Então, beleza, aqui, ó. Então, a parte que mais vai importar para a gente fazer esse caso de testes é o seguinte. Ao apertar I1, só a lâmpada A que vai trocar de estado. Então, se estiver ligada, apaga. Se estiver apagada, ela acende. Só a lâmpada A. Se eu apertar o 2, se eu digitar o 2, eu vou trocar a dos 2 valores. Então, eu vou... Por exemplo, se a minha lâmpada A estiver ligada e a B desligada, e eu aperto 2, então a B vai ligar e a A desligar. Certo? Então, tem que fazer essa troca nos 2 valores se tiver desse jeito. Não sei se fez sentido, mas é isso. Então, deixa eu fazer para vocês aqui. Deixa eu colocar aqui. Então, vou fazer assim. Ó. Já falei então umas 43 vezes, mas tudo bem. Aqui, ó. Int A e B. Ok? E eu vou receber 0, porque as duas começam apagadas. Certinho?
Então, essas aqui são minhas lâmpadas. Eu também tenho que ter int val, que vai ser o número que eu digitar, qual o interruptor que vai ser, ok? E é isso que a gente vai ter que fazer. Ah, e tem também a quantidade, né? A quantidade de vezes que ele vai ficar apertando o botãozinho lá, então, QTD, certinho? Aqui eu vou fazer a leitura do meu quantidade, então, %d, comercial, quantidade, do QTD, desculpa, comercial QTD. Então, eu faço a leitura da quantidade. É ele que eu vou usar na minha condição de parada no for. Então, aqui vai ser normal, int i recebe 0, i menor que QTD e mais. Então, ele vai rodar até QTD, até um dígito menor que QTD. Então, se QTD for 4, ele roda até 3, que é de 0 a 3 tem 4 valores. Certinho, pessoal? Só ver mais um negócio aqui. Então, vamos lá. Aqui eu vou ler o valor, o meu val, que vai ser o interruptor que eu apertei, que ele é do tipo inteiro, então, %d val, ponto e vírgula. Aqui que está o pulo do gato. Vai ser o seguinte, if, então, se o valor que eu digitei for 1, ele indica que apertou o interruptor 1, ok? E esse interruptor 1 vai trocar só o estado do A. Então, eu vou fazer assim, ó, se val for 1, certinho, que é o interruptor 1, eu vou fazer mais outras duas verificações. Aqui, ó, digitei 1, então ele já é o interruptor que vai mexer só no A. Agora eu tenho que verificar o estado do A. Se o meu A estiver apagado, que é o 0, eu vou acender ele, então A recebe 1. Se não, então, se o meu A for 1, quer dizer que ele está aceso, eu apago ele. Então, else A recebe 0. Tá vendo que é o contrário, né? Estou mexendo com o i 0 porque ele tinha pedido. Então, aqui, deixa eu comentar aqui. Opa. Lâmpada A. Isso aqui indica para a gente lâmpada A. No caso é um interruptor, né? Interruptor A. Certinho? Então, se o meu val for 1, ele sabe que é o interruptor A e eu verifico o estado da lâmpada. Então, deixa eu colocar aqui também. Verifica estado da lâmpada. Outra. Pronto. Se não, então, Então, se o meu val for 2, ele não vai mexer só no A, ele vai ter que mexer no B também, vai ter que mexer os dois, trocar de estado os dois. Então, se o meu val não for 1, logicamente ele vai ter que ser 2. Aí aqui eu tenho que fazer outras verificações. Só um instante. Beleza. Então, if o A for igual a 0, eu vou trocar ele, porque ele pede para trocar. Mesma coisa que está um pouco mais para cima aqui, ó. Mesma coisa. Então, se o A for 0, o A vai receber 1. Else, então se ele não for 0, se ele não tiver aceso, então ele vai estar apagado, eu acendo ele. Então, no nosso outro caso, ela vai estar acesa, então eu apago ela. Então, A recebe 0. Aqui, eu vou ter que agora verificar o B, que eu vou ter que trocar de estado o B. Então, se o meu B for 0, o meu B vai receber 1. Se não, então, se o meu B antes, nessa parte aqui, ó, se o meu B estiver apagado, eu acendo ele. Se não, então se o meu B estiver aceso, eu apago ele. Então, B recebe 0. Parece que ficou muito grande, só que é só esses ifs aqui que estão um embaixo do outro, certinho? Mas é basicamente isso. E é isso que a gente vai ter que fazer toda vez que ler o valor. Ok? Então, depois de tudo, a gente tem que imprimir o estado do A e do B. Eu vou colocar aqui embaixo no nosso printf, que a gente vai ter que imprimir no final do exercício. Então, printf, %d barra n, que ele tem que saltar uma linha, que o exercício pede, %d barra n. E aqui, o meu A e o B, ponto e vírgula. Certinho? Só uma coisa, esse meu scanf aqui, ele está lendo só um valor. Deixa eu ver se alguém já perguntou isso. Opa.
O exercício das lâmpadas ele chama lâmpadas mesmo, só lâmpadas. Isso. Para você verificar se x está num vetor ou não, você tem que fazer um for para percorrer ele e buscar ele. Já te mostro aqui como é que vai ser. Só terminar esse exercício das lâmpadas, Eduardo. Então, beleza. Aqui eu vou executar os casos de teste. Ah, só uma coisa que eu estava falando e eu fui olhar o chat. Seguinte, aqui ele fala assim, eu estou lendo só um valor aqui, então como é que eu vou colocar ele na mesma linha? O C ele aceita você colocar vários valores na mesma linha e depois ele roda a repetição para pegar cada valor e jogar ali dentro. Então, por exemplo, sei lá, digitar 10. Então eu posso entrar aqui com vários valores na mesma linha. Eu não sei quantos que tem aqui não, só que você tem que entrar com 10 especificamente. Aí ele pega o primeiro valor, joga no primeiro for e vê o resultado. Pega o segundo valor, joga no for e vê o resultado. Terceiro e assim por diante, certinho? Então vamos executar os casos de teste aqui do NEPS. Ele fala, ó, 3 e 1, 2, 2. Vou executar aqui, ó. 3, 1, espaço 2, espaço 2. 1 e 0, vamos ver se era isso. 1 e 0. Certinho? Foi nas linhas separadas, então é o que ele queria. Fechar aqui e rodar o segundo caso de teste, que é 4, deixa eu colocar aqui do lado assim, então 4 e 2, 1, 2, 2, certo? 0 e 1. Ó, notem que aqui é 0 e 1, certinho? É o resultado que a gente queria. Então agora eu posso pegar esse código e enviar ele aqui no NEPS. Ctrl C, pega aqui, envio, Ctrl V. Está indo, 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 indo. E foi. Prontinho. Entenderam, gente? Quem tinha pedido esse exercício, vocês entenderam? Respondam aí para mim. Ah, só uma coisa, galera. Esse do laboratório aí, eu não vou fazer ele agora não, que o Carlos ele me mandou mensagem aqui no WhatsApp falando que não precisa de fazer mais não, certinho? Esse exercício de lâmpadas, eu acho que eu não coloquei na lista de exercício, certinho? Mas ele é bom de vocês fazerem ele para testar até mesmo lógica para vocês assim, praticarem a lógica de programação, certinho? Que esse exercício ele usa mais de lógica do que mesmo de você programar lá, ok? Ah, teve um aí que pediu para como que eu sei se o número está no vetor ou não. Vou fazer ele aqui. Ó, fazer uma busca simples, que eu acho que é até um exercício, busca simples 01, deixa eu ver aqui qual que é. Acho que eu até coloquei na lista, deixa eu só dar uma olhada. Só um instante. Ah, esses exercícios aqui estão em branco, mas eu já fiz eles, é porque ele não conta ali. Deixa eu ver só se é esse aqui mesmo. Vou fazer esse busca simples no vetor 02. Mas o busca simples no 01, a gente já vai matar ele aqui de cara, que aí eu já uso ele para fazer o busca no vetor 02, certinho? Então, beleza. Ele fala assim, ó, faça um programa para ler 10 valores, imprima sim, se o meu x que eu vou ter que ler também, ele tiver no vetor, e não se não tiver. Então, é bem simples. Então, eu vou chamar o vetor de int vet de tamanho 10, ponto e vírgula. E também eu vou declarar eu vou declarar aqui também, deixa eu pensar se tem que declarar, o x, que ele tem que procurar, certo? Primeiro valor, primeira coisa que eu tenho que fazer é um for, para eu ler os 10 valores. Então, int i recebe 0, i menor que 10, e mais, certinho? Se ficar alguma dúvida, gente, manda aí. Ok? Então, agora eu vou colocar assim, ó, print, desculpa, que print é isso? É scanf, que eu tenho que ler os valores do meu vetor, %d, vet na posição i, e comercial aqui também.
Então aqui eu vou ler os 10 valores do meu vetor. Ok? Depois eu tenho que ler o valor que eu tenho que procurar. Então, vou fazer assim, ó. Eu vou ler o valor. Então, e-comercial X. Certinho? Agora, eu vou procurar esse valor aqui, ó. For int i recebe 0 e menor que QTD. Desculpa, QTD não. Aqui a gente não está usando QTD, aqui está usando 10. Então, i mais. Vou fazer a busca de novo. Esse i, ele é um contador. Assim, você pode colocar qualquer nome para esse contador, pode colocar de conte, igual eu tinha feito no exercício para trás, mas a gente costuma usar ele, chamar ele de i. Não sei porquê, só costuma ele. Só costumou chamar ele de i. Muitos exercícios você vai ver que às vezes ele usa esse i aí, certinho? Muitos exercícios, às vezes se você pega algum código na internet, é bem padrão usar esse i, certinho? Então, aqui eu vou fazer a nossa busca. Então, eu vou percorrer, e é i de index mesmo, é isso aí mesmo. Então, eu vou percorrer o meu vetor com esse for aqui e eu vou verificar if. Então, se o meu x estiver, como é que eu represento estiver? Se o x for igual ao meu vet na posição i, que eu vou estar percorrendo sempre o vetor, eu imprimo printf, sim, ponto e vírgula, e dou um return 0 aqui. Por que eu dou um return 0? Por que eu dou um return 0 aqui? Para ele encerrar o programa. Eu só verifico se tem um número e acabou o programa. É isso. Depois, lá no fim, antes da última chave se fechando, que ela vai estar assim para vocês, ó, é desse jeito mesmo. Que ela vai estar desse lado assim para vocês, eu coloco print f não barra n ponto e vírgula. Por que eu não coloco ele no else? Porque senão, quando ele não achar, ele vai sempre imprimir não. E não é isso que a gente quer. A gente quer que imprime ou uma vez o sim ou uma vez o não. Aí você fala assim, mas se eu achar o valor e ele vai imprimir não também, porque está aqui embaixo? Não, aí ele não faz isso, porque eu tenho return 0 aqui. Ele vai encerrar o programa já aqui em cima, certinho? Nesse caso não vai dar para usar o EOF aqui, porque a gente tem um limite que ele fala lá para a gente que é 10. Então, se ele falou para a gente esse limite, a gente já coloca, a gente não usa o EOF. A gente vai usar o EOF muito quando ele pedir. Se ele não pedir, você não usa. Tem muitos exercícios que pedem para você usar o EOF. Certinho? Então, vou rodar ele aqui. Só uma coisa, deixa eu só pegar o vetor aqui. Eu vou literalmente copiar ele. Tá aqui, Enter, e eu vou procurar pelo 5. 5, sim. Então, é o que está falando aqui, ó. 5, ele tem, então sim. Certinho? Vou procurar agora nesse vetor aqui, vou procurar pelo 2. Tá aqui. Opa! Eita! 2. Não, que é o que o exercício estava falando lá. Então, aqui, ó. Não. Ok? Então, esse exercício aqui já passou ele. Seleciona tudo, copia, cola, envia. Vou deixar na tela a resolução. E daqui a pouco, se você quiser, a gente faz o outro exercício. O busca no vetor 02. É a solução correta. Deixa eu deixar na tela aí para vocês. E a musiquinha de fundo que eu acho que vai rodar agora. Deixa eu só melhorar aqui para vocês. Então tá aqui a resolução. Vocês entenderam? Se não entendeu, deixa aí no chat do lado.
Deixa eu só voltar aqui. E já tô aqui. Tá perguntando aí, sempre que eu tiver o scanf embaixo do for, tem que usar o vetor no i. Bom, se eu quiser preencher ou então buscar o vet, aí ele dá errado. Tá instável a conexão, né? Eu tô percebendo isso. Tá aqui um negócio aqui que tá falando que tá caindo um pouco. Eu acho que tá caindo. Deixa eu só esperar um pouco para estabilizar. Bom, beleza. Tinha dado uma quedinha aqui na internet, na rede, porque eu estou usando Wi-Fi, então ele pode dar uma queda mesmo. Então, me desculpem aí. Mas como eu estava dizendo, para eu percorrer no i, o meu vetor, deixa eu só tirar aqui. Ah, mas se bem que tem um microfone. Para eu percorrer no meu vetor, eu vou ter que usar esse i, porque o i ele sai percorrendo tudo, ele vai percorrer já o tamanho do vetor, então eu já aproveito ele e uso, certinho? Por isso que eu coloco esse i. Eu não poderia colocar o vet, que aí ele não aceita. Só vet não. Eu tenho que colocar na posição específica lá dele, que é onde está percorrendo. Ok? Não sei se ficou claro. Se ficou, manda aí pra gente. Deixa eu dar uma olhada aqui. Então, se ficou claro, mandei no chat também aqui do lado. Mande aí. Se tiver mais alguma dúvida, mandei também. E se quiser que eu faça busca no vetor 02, mandei também que nosso tempo já está acabando. A gente vai só até 4 horas. Ok? Então mandei aí. Mandei aí que eu vou voltar a música. A música acabou ou já acabou? Mas tem outra. Eu acho. Alô, alô, alô. Voltei aqui. Parece que minha conexão aí caiu. Tive que desconectar. Ela tá meio estável agora. Então, tô atualizando aqui tudo, galera. Foi mal aí de novo. Como eu disse, eu tô no Wi-Fi, então ele fica um pouco instável mesmo. Mas foi mal. Mas a gente tá voltando aqui. Tinha caído mesmo, gente. Foi mal. Beleza, vou fazer o vetor 02. Tinha caído sim, agora voltou. Foi mal, gente, de novo. Então, igual eu disse, eu estou usando o Wi-Fi, então ele vai ficar meio instável mesmo. Ok? De vez em quando ele pode dar umas quedas assim, e eu peço desculpas. Deixa eu ver ali. Busca no vetor 02, vou fazer ele aqui. Vou adaptar esse exercício que a gente tinha feito agora e vou usar ele, certo? E para fazer o exercício, busca no vetor 02. Tem alguma dica para usar o vetor? Bom, quando você vê que tem que usar às vezes muitas variáveis e às vezes alguém coloca muitas variáveis, sei lá, de A até Z, usa tudo, as variáveis, então nesses casos você pode usar o vetor, que aí te facilita muito. O vetor ele serve justamente para você não ter que usar milhares de variáveis. Tem às vezes exercícios que falam, você tem que percorrer até 100, sei lá. Você tem que preencher o vetor até 100. Então, é nisso que a gente vai usar vetor, certinho? A maratona amanhã vai funcionar da seguinte forma. Às 9 horas a gente vai começar a transmissão aqui. Eu acho que vai ter algum recado, não sei, tem que até verificar depois. Mas às 9 horas a gente começa a transmissão. Vai ter uma revisão dos conteúdos para trás. Se vocês quiserem também exercícios e tal, mandem lá. E a gente vai ficar fazendo exercício até umas 9h30. Até umas 9h30 não, vai ficar até 9h30. 9h20, porque o que acontece? 9h20 não, gente, 10h20. Na hora que der 10h30, a gente já vai para começar a maratona. Então, 10h30 a maratona começa. Aí eu vou mostrar para vocês amanhã como que entra no Wood e entra para fazer também essa maratona, certinho? E a maratona vai das 10h30 até o meio-dia. Então, vai funcionar dessa forma. Se eu não me engano, tem 11 exercícios. Tem até que verificar depois, mas eu acho que é isso mesmo. Amanhã eu falo para vocês. E tá bem tranquilo, viu, gente? Vocês conseguem fazer. Tem alguns exercícios que estão, às vezes, no nível de, sei lá, num de lâmpada, mas também tem uns exercícios bem tranquilão.
Então não se preocupem, vocês vão conseguir fazer, eu acredito. E vamos para o exercício busca no vetor 02. Ok? Se minha internet não cair de novo. Então, a gente vai fazer o busca no vetor 02. Deixa eu carregar aqui. E a busca no vetor 02. Deixa eu só deixar de lado uma tela aqui. Porque eu estou acompanhando se vai estar instável ou não a conexão. Eu acho que ela está meio capengando. Mas se capengar de novo, gente, vocês me desculpem, eu volto aqui. A gente vai fazer esse exercício, pelo menos esse busca no vetor 02, a gente vai fazer ele. Esquenta com isso não. Ok? Então vamos lá. Deixa eu só deixar na tela para vocês. Isso, está na tela, eu acho que aí para vocês. Não tá? Então, agora vai, né? Possível aí, ó. Beleza. É porque aqui eu tenho uma informação aqui que ele me fala que às vezes está caindo um pouco a conexão, mas é normal. Então, beleza. Busca simples no vetor 02. Ele fala para ler 10 valores inteiros e armazená-los no vetor. E depois ler um inteiro x. E se x aparecer no vetor, ele vai imprimir a quantidade de vezes que ele aparece. E depois quais os índices que ele aparece. Se o x não aparecer, eu imprimo a mensagem minha x. E aí ele fala assim, ó, lembrando que o índice do vetor, a primeira posição tem índice 0. Que a gente já tinha visto isso, certinho? Aí fala, a primeira linha consiste de 10 inteiros separados por espaço em branco, a segunda linha contém o inteiro x. Tranquilão, é a mesma coisa que a gente fez no exercício anterior. Aí ele fala aqui embaixo. Se x aparece no vetor, a saída consiste de duas linhas. A primeira contém o inteiro, representando a quantidade de vezes que ele apareceu no vetor. E a segunda linha, os índices que ele apareceu, que é onde ele estava o x lá. E se x não aparecer, ele imprime apenas a mensagem minha x. Ok? Vamos passar isso aqui para código. Eu vou aproveitar daqui para cá, eu aprovei tudo. Aí eu vou ter que fazer uma alteraçãozinha, mas eu aprovei tudo. Daqui para cá, eu já apago. Que essa outra parte eu não vou usar ela. Então, beleza. Deixa eu abrir o Word de novo. Word. Só um instante, deixa ele abrir aqui. Deixa eu preparar um negócio aqui para você. Estamos aqui no Word agora. Beleza? Deixa eu só colocar aqui que eu acho que o microfone está caindo, mas enfim. Esse aqui é o nosso vetor que a gente vai preencher ele. Eu acho que o primeiro exemplo aí, se brincar, deve ser de 1 a 10, sei lá. Então, preencher aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Preenche normal. E os índices eu vou colocar aqui embaixo, que é o que a gente vai ter que usar, que ele falou no exercício. Então, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Então, vai de 0 a 9, certinho? Esse aqui é o primeiro vetor, o VET que eu chamei lá. Por que eu coloquei essa outra tabela aqui embaixo? Por causa do seguinte, eu vou ter que armazenar as posições do valor que eu tentar procurar. Então, por exemplo, eu vou querer procurar, sei lá, o x vai ser 5. Eu quero procurar pelo x. Quero procurar pelo 5. Então, eu vou percorrer aqui e analisar onde que tem 5. Ó, o 5 está na posição 4. Então, eu vou jogar o 4 aqui. Beleza. Nesse caso, eu só tenho uma vez o valor x, que tá vocês têm que olhar aqui. Então, eu só tenho uma vez o 5. Então, tranquilo. Eu coloco numa posição só. E se eu, por exemplo, tivesse, igual está falando aqui no exercício, eu tivesse esse vetor aqui, ó. Vou colocar aqui do lado para eu copiar aqui. Só um instante. Opa! Saiu tudo. Aqui. Então, deixa eu só completar aqui para vocês. Então, 3, 2, 3, 4, 3, 6, 3, 8, 3, 10. E ele quer procurar pelo 3. Certinho? Deixa eu só voltar aqui no neto. Então, ele fala o seguinte, ele quer procurar pelo 3. Se você olhar, ele tem o 3 aqui, ele tem o 3 aqui, ele vai ter o 3 aqui, o 3 está aqui e o 3 está aqui. Então, eu tenho ele 5 vezes, no 0, no 2, no 4, no 6 e no 8.
Então, eu tenho que colocar aqui as posições onde está o 3. Então, 0, 2, 4, 6 e 8. Tá vendo que eu não fico constante, eu não tenho só um valorzinho, que é onde que eu vou ter o, o índice. O índice não vai ser só um valor sozinho. Eu posso ter mais de um índice para eu guardar ali. Então, para isso, eu vou usar um vetor. Então, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, eu vou usar um vetor de 10 posições. Por quê? Se eu tivesse também um vetor assim, 1, 1, 1, e eu procurasse pelo 1, eu teria que preencher aqui dessa forma assim, ó. 0, 1, 2, opa. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Então, ele teria que ser dessa forma. O máximo de tamanho que eu posso ter no meu vetor, o máximo de números que eu posso ter ali de índices, é 10. Então, eu vou ter que declarar um vetor de 10 posições. Por causa disso. Sempre que eu declarar, eu não preciso de usar todas as posições. É bom que você tente sempre usar o tanto de posições, mas se não tiver jeito, paciência. Ok? Nesse caso, eu não vou usar. Eu vou chamar ele de... Vou declarar um vetor pós e pronto, 10 posições. Então, pós de 10 posições. E eu vou declarar também uma variável chamada quantidade, que é a quantidade de números que eu tenho lá. Então, aqui, ó, eu vou ter 10 números aqui. Se eu, por exemplo, tivesse o caso anterior, que era este daqui, eu já teria 5 valores. Então, esse meu QTD ele vai indicar a quantidade de vezes que o 3 aparece. Se não era esse caso, era assim. Então, o 3 aparece aqui, 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 aqui e aqui. Então, ele aparece 5 vezes, que é o que eu vou usar lá. Que vai ser esse meu QTD. Eu vou já começar indo com 0. Então, aqui eu faço a leitura, que eu tinha explicado no exercício anterior. Agora, eu vou fazer essa verificação de quantas vezes aparece. E já vou guardar no meu vetor. Para depois eu só ter que imprimir. Ok? Então, for int i recebe 0, fazer da mesma forma. Menor que 10, porque eu vou ter que percorrer o vetor, e mais. Certinho? Agora que está o pulo do gato. Então, se o meu vetor lá na posição que eu estou percorrendo o meu vetor, ele for igual ao número que eu coloquei para procurar, eu vou fazer duas coisas. O meu QTD, eu vou aumentar ele, vou incrementar mais um no meu QTD, e também no meu vetor de posições lá, então eu chamei ele de pós, na posição i, eu vou armazenar o índice, que o meu índice, igual eu acho que tinha comentado aí no chat, é o meu i. Certinho? Então eu vou armazenar só o índice nesse outro vetor. Ok? Então beleza. É só isso. Esse for aqui vai servir só para fazer essa verificação. Agora eu vou ter que fazer o seguinte. Se a minha quantidade, que é o que eu percorri lá, se ele não tiver nenhum número que eu estou procurando, então se meu QTD for 0, eu tenho que imprimir uma mensagem lá que ele fala que é MIA_x. Então, printf MIA_x barra n ponto vírgula. É essa mensagem que ele pede para eu imprimir. Certinho? Nesse caso ele ficaria errado sim, Samir. Ele não daria certo. Por quê? Desse jeito aqui, você tem que lembrar que o QTD++ é a mesma coisa que QTD recebe QTD mais 1. Ok? Ele indica isso. Então, eu estou pegando o meu valor anterior do QTD, somando 1 nele e jogando de volta no QTD. Certo? Se eu colocasse só QTD mais 1, eu não estou mexendo no meu QTD. Eu só estou colocando 1 ali. Certinho? É por isso que a gente usa o QTD++ nesse caso. Porque o QTD++ ele altera o valor do QTD. Se eu colocasse QTD mais 1, ele não alterava. Então, essa parte aqui eu acho que ficou claro. Então, se eu não tiver nenhum valor que eu estou procurando, eu imprimo esse MIA_x. Se não, que é aí que tá, eu vou fazer assim. For, vou fazer uma outra repetição, porque agora eu tenho que imprimir os valores lá, né? Então, for int i recebe 0 e menor que QTD, porque agora eu sei que eu tenho QTD posições lá para eu mexer,
certinho? Ok? Então, e mais. Eu só tenho QTD posições preenchidas no meu vetor. Aí que tá. Ele fala que entre os números eu tenho que ter um espaço separado ali. Então, esse espaço separado ali, eu tenho que fazer a mesma estratégia que eu fiz nos exercícios passados aí que eu não lembro qual que era agora. Mas o que é? Eu imprimo primeiro só o primeiro valor desse meu vetor, separado, sem o for, e depois eu imprimo o outro valor, os outros valores. Então, printf %d de pós na posição 0. Então, meu vetor de posições na posição 0, só o número. Aqui eu não vou começar ele com 0, eu começo ele com 1. Por quê? Eu já imprimi o primeiro número. Então, printf %d. Agora sim, eu vou imprimir o restante do vetor. Espaço, %d e pós na posição i. Certinho? Depois disso, printf/n. Depois que eu fizer o for, né? Printf/n. Então, vou executar aqui e vocês vão ver. Vou colocar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Que agora eu já estou nos casos de teste. Não sei se ficou claro. Se não ficou claro, gente, pergunta aí. Então, é o vetor agora de 1 até 10 e eu vou procurar pelo 0. Não tem? Ele imprimir 6x. Deu certo. Agora eu vou pegar esse outro vetor aqui e vou fazer o teste. Então, coloquei o vetor aqui e 3. Erra! O que deu errado ali? Eita, agora tiltei. Tem alguma coisa errada aqui. Por que tá errado? Why so? O 0 aqui deu certo, e depois já deu tudo bugado. Why so? Só ver um negócio aqui. Eu fiz esse exercício esses dias e não deu isso. Erra. Aí tá armazenando tudo. Aí não, aí. Ah! Ah, não, disfarça, gente. Nossa senhora. Não, disfarça. Pera aí, tem um erro aqui. Foi mal. No meu vetor de pós, não é na posição I, não. Eu errei isso, foi mal. Não é assim, não. É aqui, ó. Eu tenho que passar ele para cima e eu vou usar a posição QTD. Porque é ela que eu vou andar junto aqui. Certinho? Ela vai começar com 0. E se eu tiver o número, eu já coloco o valor no 0 e depois eu incremento 1. Então, se eu achar de novo outro valor, eu jogo ele na posição 1, que ele vai estar, e adiciono mais um aqui, que ele vai virar 2. Foi mal por esse erro aí, viu, gente? É só isso mesmo. Então, vamos fazer o teste aqui. Se eu jogar aqui e colocar o 3, ele não imprimiu a quantidade. Ele tem que imprimir a quantidade, eu vou colocar isso. Mas notem que, ó, os números aqui bateram, ó, 0, 2, 4, 6 e 8. Certinho? É isso aqui que ele fala. Então, ele pede antes para imprimir o QTD, então printf %d/n de QTD. É só isso. Então, vamos colocar agora para ele dar certo. Nossa, que erro que foi aquilo lá. Mas, aqui, 5 e 0, 2, 4, 6 e 8. Tá aqui o exercício. É só isso, galera. Certinho? Vou enviar aqui para vocês verem, que agora vai dar certo, porque aquela hora lá foi muito bugado, mas tá aqui. Enviar solução. E foi para a nuvem. E agora vai voltar para mim o resultado aqui. Passou. Musiquinha para comemorar. Se a música tocar. Deixa eu ver aqui. Não sei se está tocando.
beleza, vou explicar ela de novo. Vou tentar chegar só até 16h20, que depois eu tenho uma reunião aí. Mas, vamos lá. Seguinte, vamos voltar nessa questão aqui. Ó, essa parte até aqui eu acho que vocês entenderam, que é até aqui na verdade. Que é só essa parte aqui eu acho que vocês entenderam, que eu vou só preencher o vetor e vou ler o valor que eu quero procurar, que vai só até aqui, ok? Esse meu vetor de posições aqui, que eu declarei, é esse aqui, ó. É isso aqui. Porque nele eu vou ter que armazenar, o exercício pede para eu armazenar todas as posições em que esse valor ocorre aqui. Não sei se isso fez muito sentido, certinho? Mas é o que o exercício está pedindo. Só um instante. Ok? Então, esse meu vetor de posições, ele vai armazenar todas as posições em que esse valor, o x aqui, ocorre nesse vetor. Então, o x ocorre no 0, então eu armazeno o 0 aqui. O x aqui ocorre no 3, então eu pego esse valor aqui e coloco aqui. É ele que eu tenho que colocar aqui, ok? Beleza. Então, por isso que tem o pós, e o quantidade é a quantidade de vezes que aparece o número que eu estou procurando. Então, é a quantidade de vezes que esse x aparece aqui. Então, ele vai aparecer uma vez aqui, outra aqui, então duas, outra aqui, 3, aqui 4 e aqui 5. É isso que ele fala. Falou, galera. Quem está saindo aí falou, mas eu vou continuar explicando aqui. Então, eu vou percorrer o meu vetor lá, porque agora eu tenho que verificar se ele aparece, esse número que eu digitei, e se aparece, eu tenho que fazer alguns procedimentos, que é armazenar no meu vetor de posições, na posição QTD, então meu QTD aqui ele está começando com 0, então ó, meu vetor de posições é esse aqui. E na posição QTD, como ele começa com 0, é aqui. Então, se eu tiver o número, eu coloco o primeiro valor aqui, que é o índice dele, certinho? É isso que eu estou fazendo aqui. E colocando mais um no QTD, porque aí eu posso andar tanto com ele aqui, quanto acrescentar um na quantidade, certinho? E é isso que eu faço. Se eu não tiver o valor, eu não faço nada. Aí aqui eu verifico. Quantidade foi 0, ou seja, eu não achei o valor que eu estava procurando no meu vetor, ele pede para eu imprimir isso aqui, MIA_x. Ok? Aí se não, então se ele tiver o QTD for maior que 0, aí eu faço isso aqui, ó. Imprimo o QTD que ele pede para eu imprimir, imprimo só a primeira posição do meu vetor, porque como eu tinha explicado, ó, deixa eu colocar aqui embaixo. Se eu colocar assim, ó, sei lá, colocar aquele exemplo ali, ó, 0, 2, 4, 4, 6 e 8. Se eu colocar, por exemplo, espaço %d aqui direto, sem isso aqui, começando no 0, ele vai fazer isso aqui para a gente. Esse primeiro posição aqui é um espaço, esse ponto aqui ele significa um espaço. Então, eu tenho que imprimir o primeiro valor sem nada, porque ele tem que estar juntinho na linha, ok? Ó, tanto é que se eu coloco... Opa. Uai, ele está fechando. Por quê? Enfim, não sei porque que fechou, mas enfim, vamos lá. Então, eu tenho que estar juntinho na linha lá. Eu vou verificar depois porque está fechando, mas eu tenho que estar juntinho na linha lá, certinho? Então, por isso que eu imprimo o primeiro valor aqui, só ele. Como eu imprimi o primeiro valor, eu já ando mais um na posição. Então, o meu I vai começar com 1, porque eu já imprimi o primeiro valor. Ok? Então, espaço e %d. Ok? Porque aí eu já começo a imprimir do primeiro valor para frente. E no final tem um barra N. Ficou claro, pessoal? Respondam aí para mim no chat, se ficou claro. Beleza, galera.
bom que ficou claro, tá ficando claro aí para vocês. Então é isso por hoje, galera. Como ficou claro essa última explicação aí. Muito obrigado, certinho? E a gente se vê na próxima, no caso, famoso amanhã, ok? Até mais, pessoal. Muito obrigado. Valeu. Fui.